todas entrou. A gente tem 3 pessoas aqui nos assistindo, mas a gente vai fazer o webinar. Nós estamos gravando, e então a gente vai aproveitar essa oportunidade para fazer o webinar inteiro, gravar, e a gente convida vocês para ficarem até o final, assistirem toda a apresentação do Felipe, e depois, posteriormente, a gente pretende divulgar a gravação dos webinars, caso vocês queiram enviar para outras pessoas. A Thalita colocou já, tem gente que entrou agora, Thalita, ela colocou no chat um link que tem os estudos que a gente vai apresentar hoje. São 2 estudos feitos para o município de Guapimirim. Um é um diagnóstico situacional dos indicadores do município, alinhado aos ODS, e o outro que vocês vão ver que tem o nome de RIA, que é a avaliação rápida integrada do atual plano plurianual do município. E nesse link que ela colocou também tem as 2 apresentações em PowerPoint que o Felipe vai fazer, que vocês podem usar quando quiserem, essas apresentações, para fazer apresentação dentro da prefeitura, dentro das organizações da sociedade civil, em oficinas, em palestras. Fiquem à vontade para usar esses dados, que eles são muito importantes aí para essa nova gestão municipal, para esse momento que a gente está vivendo, de pandemia, que a gente tem que entrar num ciclo de recuperação da economia, recuperação de questões sociais, né, econômicas, e principalmente em relação a questões da saúde. Então, esses dados são muito importantes para o município. Então, vocês podem acessar o Drive e baixar. Eu sou a Giane Bozelli, eu sou gerente de projetos no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD. O PNUD é uma das agências da ONU que atua no Brasil, em mais 170 países. Esse webinar que a gente está dando hoje para vocês faz parte de uma série de webinars que a gente está realizando no âmbito do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um projeto que o PNUD está implementando há 2 anos, em parceria com a Petrobras. Esse projeto ele é financiado pela Petrobras e ele é implementado em 116 municípios que têm operações da Petrobras, de forma direta ou indireta. Então, o Guapimirim faz parte do grupo de municípios que a gente está entregando hoje, esses 2 estudos para vocês, e estamos dando essa oportunidade de discussão com a gente desses estudos, para vocês tirarem dúvidas, fazerem comentários, e o que a gente pede é que vocês mandem esses estudos também para pessoas de dentro da prefeitura, principalmente Secretaria de Planejamento, Saúde, Educação, essas secretarias que estão trabalhando no novo PPA do município, né? Porque esses estudos são uma base para se planejar a gestão municipal de forma alinhada à Agenda 2030. Se alguém aqui não conhece ainda os objetivos e a Agenda 2030, quando a gente fala em ODS, né, às vezes a gente fala só os ODS, a gente está falando de um instrumento internacional que o Brasil é signatário, que foi lançado em 2015, que se chama Agenda 2030. O Brasil se comprometeu a cumprir até 2030, esses são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, e esses 17 objetivos, eles se desdobram em 169 metas previstas para todos os países alcançarem até 2030. Então, a gente fez uma análise dos atuais indicadores do município, alinhados a essas metas, porque essas metas a serem alcançadas até 2030, elas só podem ser medidas por meio de números, por meio dos indicadores. Taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, índice de saneamento básico, né, os índices da educação. Então, a gente consegue medir o desenvolvimento do município por meio da análise de indicadores. E o objetivo do projeto é que os municípios conheçam a Agenda 2030, isso que a gente chama de territorializar os ODS, né? Levar para os territórios, levar para grupos de municípios, para os governos locais, para as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, para as empresas e para nós, cidadãos, indivíduos, o conhecimento da Agenda 2030,
um conhecimento maior de que o Brasil se comprometeu a alcançar aqueles objetivos. Então, tem muito que pode ser feito pelo governo local, pelo terceiro setor, né, pelas associações, pelas fundações, pelas ONGs, pelas OCIPs, pelas universidades, né, e pelas empresas. Então, todo mundo no nível local pode colaborar para a gente conseguir alcançar esses objetivos até 2030. Os objetivos vocês vão ver melhor com o Felipe, a hora que ele fizer a apresentação dele. Felipe é o nosso consultor, que vai apresentar os 2 estudos para vocês, que vocês vão ver a maioria dos ODS, esses que estão atrás dele ali nos quadradinhos. A gente levantou indicadores de alguns ODS, não de todos, para vocês verem o tanto que o município já alcançou ou está longe de alcançar as metas até 2030. Então, vai ser possível ver os principais problemas, os principais gargalos, o que o município precisa trabalhar mais para a gente alcançar essa meta e para o município se desenvolver de uma forma sustentável, né? Quando a gente fala sustentável, a gente não está se referindo só a meio ambiente. Essa Agenda 2030, ela trouxe uma nova concepção de que o desenvolvimento sustentável, ele tem 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Então, a gente tem que se desenvolver nessas 3 frentes. Se desenvolver de forma econômica, desenvolver todas as questões sociais, ou seja, combater a pobreza, combater a fome, promover acesso universal ao saneamento básico, promover emprego e renda para toda a população, vida digna, né, para toda a população, sem deixar ninguém para trás e sem prejudicar o meio ambiente. Muitas vezes o desenvolvimento econômico, ele afeta traz prejuízos, traz danos para o meio ambiente que afeta gerações futuras. Então, quando a gente fala em sustentável, é olhar para todas as áreas do desenvolvimento, para que esse desenvolvimento seja pleno, para que ele se sustente ao longo do tempo e para que ele não afete gerações futuras, não afete a nossa geração também, né, e não afete as gerações futuras. Então, esse projeto, o ano passado a gente forneceu um curso de 12 horas online para os municípios do projeto e para o âmbito nacional. A gente abriu esse curso, teve pessoas de Guapimirim que fizeram um curso, e agora a gente está entregando esses 2 estudos. Eu vi que tem um comentário aqui, Thalita, da Érica. Estou pelo celular e não localizei por aqui onde manipulo meu áudio. Na verdade, meu receio é que eu esteja sendo ouvida. Não, não está, Érica. Vocês aqui da plateia, vocês não têm acesso ao áudio nem ao microfone, pode ficar tranquilos. Vocês só conseguem se comunicar com a gente pelo chat. E ela perguntou se a gente fez para Niterói. Não, Niterói não entrou nesse projeto. Então, esse projeto ele tem 116 municípios, tem 23 municípios do Rio de Janeiro nesse projeto, só que Niterói e a capital, Rio de Janeiro, não entraram no projeto. Então, a gente não fez estudos para essas 2 cidades. Ok? Hoje à tarde, a gente vai ter o webinar para Saquarema e amanhã a gente vai ter para Cabo Frio. Ok? Quem quiser assistir, a gente já fez uma série de webinars para os municípios do Rio de Janeiro e a gente está aí finalizando. Falta esses 3, não sei se falta mais algum. Você sabe se falta mais algum, Felipe, do Rio de Janeiro? Seu? Eu acho que termina com Cabo Frio. Termina, né? Eu acho que Cabo Frio vai ser o último. Para vocês saberem onde acessar o cronograma e o link de inscrição, vocês podem entrar no site agenda2030.com.br. Ali na aba de eventos, vocês vão ver todos os webinars que a gente está fazendo, quais os municípios, e ali tem os links de inscrição. Se vocês quiserem participar de outros, são 9 estados não, são 4 estados que a gente está fazendo o webinar. No projeto inteiro são 9 estados, mas para os webinars são apenas 4 estados, considerados prioritários pela Petrobras, que é o estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, e tem mais um que eu esqueci. Mas eu acho que dos webinars é Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que a gente está fazendo webinar para todos os municípios cobertos no projeto.
Bom, eu vou pedir para a Thalita, você está com vídeo aí? Pedir para a Thalita passar um vídeo de apresentação do projeto para vocês. Pode começar. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás.
Pronto. Bom, eu vi que entraram mais pessoas agora, né? Depois que eu apresentei. Então, eu só repetindo, tem o link do Drive aí no chat, que a Thalita acabou de postar novamente, para quem entrou depois. Nesse link vocês encontram os 2 estudos que nós fizemos para o município de Guapimirim e as 2 apresentações em PowerPoint que o Felipe vai fazer para vocês, ok? Primeiro, o Felipe vai apresentar o diagnóstico situacional de indicadores do município. Se vocês tiverem questões, comentários, podem deixar no chat, que depois a gente passa para ele, a gente faz o debate. E, por último, ele vai apresentar a análise, a avaliação rápida integrada do plano plurianual, que está terminando agora de vocês, que é o 2018-2021, que essa análise que a gente faz do plano plurianual é aplicada uma técnica desenvolvida pelo PNUD, pela nossa sede, onde eles analisam a lei do PPA, apenas a lei, a gente não coleta informações do município, e eles analisam detalhadamente todos os programas, ações, projetos que estão previstos dentro do PPA, e fazem um alinhamento com cada objetivo para ver quantos % o município já está trabalhando dentro de cada objetivo. Então, isso serve também para subsidiar o novo PPA que vocês estão criando agora, que o município está iniciando agora. Então, tanto os indicadores quanto o novo PPA são uma excelente base de dados aí para vocês, para fazer um novo PPA alinhado aos ODS e alinhado às metas que a gente tem que alcançar até 2030, olhando para os indicadores atuais, né, que a gente vai tá entregando para vocês no diagnóstico. Olhando esses indicadores, dá para ver os principais problemas e gargalos do município, os principais desafios, onde o município já está bem, onde os indicadores são ótimos, estão caindo, por exemplo, a taxa de mortalidade neonatal, por exemplo, pode estar caindo bastante ao longo dos anos, é sinal que o município está fazendo um bom trabalho nessa área. Então, por meio dessa série histórica de indicadores que a gente faz, vocês vão poder ver esse comportamento. Esses indicadores que a gente trabalha são apenas de bases de dados oficiais do governo federal. Nós não coletamos dados também diretamente no município, diretamente com a prefeitura. Então, todos os indicadores que vocês vão ver, no diagnóstico tem a fonte, tem o nome da base que a gente usou, tem o endereço da base de dados que a gente usou. Inclusive, vocês podem entrar nessas bases de dados depois e já atualizar esses dados daqui para frente. Esse diagnóstico foi feito em 2018, nós estamos em 2021, foi feito em 2020. Então, agora que a gente está em abril de 2021, abril não, maio, né? Hoje eu estou toda confusa. Não, abril, né? Estou super confusa hoje, gente, dormi mal. Agora que a gente está entrando em maio, as bases de dados do governo federal já estão sendo atualizadas, então vocês já conseguem coletar dados novos de 2019 para frente, talvez 2020, mas o mais provável é que vocês já encontrem dados de 2019, ok? Então, eu vou passar a palavra para o Felipe, o nosso consultor, que ele vai apresentar primeiro o diagnóstico, ok? Aí, vocês já podem ir deixando comentários, questões, que a hora que ele terminar, eu passo as questões para ele. Bom dia, Felipe. Bom dia, Giane. Cumprimentar todos e todas, Giane e Thalita, pela organização do evento. Fazer uma breve apresentação minha, né? Eu sou engenheiro ambiental e venho trabalhando com o planejamento ambiental, desenvolvimento sustentável com foco nos municípios. E, bom, como a Giane antecipou, a gente vai dividir nosso evento em 2 apresentações. Eu vou iniciar a primeira apresentação, que é relativa ao diagnóstico situacional. Esse primeiro documento que foi produzido, ele tem esse foco de fazer uma correlação entre as metas que a gente tem na Agenda 2030 com os indicadores que o município, que a gente possa extrair do município para entender a que distância, né, o município está de atingir essas metas. Então, como a Giane adiantou, por isso é uma excelente ferramenta para
fazer uma organização das ações da prefeitura, da sociedade civil, com esse objetivo de atingir essas metas da agenda. O diagnóstico, ele está dividido, ele está organizado, então, de uma forma a perpassar esses principais temas que a gestão municipal enfrenta e correlacionando isso com as metas. A gente ainda não tem indicadores, como a agenda ela tem 169 metas, e essas metas, elas, em alguns momentos, elas são complexas, a gente ainda não tem indicadores para todas as metas que estão presentes na agenda. Mas, com esse esforço do PNUD, já é possível traçar um panorama, então, identificar as principais potencialidades do município, verificar onde estão os maiores desafios, onde é necessário colocar mais energia, né, para modificar algumas situações. Então, dessa forma, a gente prepassa esses principais temas. Aqui na apresentação também a gente fez uma versão mais sintética dessas informações, para ela não ficar tão longa. Então, vale a pena olhar o material, que o material vai estar com maiores detalhes. E aqui vocês têm essa visão mais geral. Inicialmente, no documento, nesse diagnóstico, a gente faz uma análise da dinâmica populacional e territorial, então a gente vê esse pano de fundo para entender como se configura o município. Isso é uma boa base de informação para ter subsídios para entender como formular as políticas públicas baseado na característica populacional, o tamanho da população, como a população se configura em termos de raça e cor. Então, a gente tem essas primeiras informações como um pano de fundo. O município, então, de Guapimirim, ele tem uma população estimada já nas estimativas mais recentes, de mais de 61 mil habitantes, com maioria feminina da população. Em termos de raça e cor, a população ela está mais concentrada na população parda e branca, mas com uma parcela significativa de população preta, e aí amarela e indígena. Uma primeira indicador que a gente trabalha dentro do diagnóstico é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um indicador que ele sintetiza uma série de informações. Então, a partir de uma análise da expectativa de vida ao nascer, de escolaridade da população, fluxo escolar, renda per capita, se cria, então, esse índice. E esse índice ele é um indicador de como está o desenvolvimento humano daquela localidade que foi desenvolvido esse indicador. Ele é um indicador que ele é bastante consagrado o uso dele, porque diversos locais utilizam, então é possível fazer comparações entre municípios, entre países, porque pela essa amplitude de utilização. Então, nesse diagnóstico, a gente utilizou de forma mais inicial um entendimento de como está o desenvolvimento humano do município. Para fazer uma interpretação desses dados, esse indicador é um número que vai de 0 a 1, sendo 1 um maior desenvolvimento humano e 0 mais baixo desenvolvimento. Então, a busca é sempre para que esse indicador esteja próximo do número 1, né? No caso do município, a gente coletou esse indicador para os períodos de 1991, 2000 e 2010. Esse é um recorte que a gente utiliza com certa frequência dentro do diagnóstico, porque nesses momentos foram feitos os censos demográficos no Brasil. Então, como o censo é uma pesquisa que trabalha com uma informação muito densa, bastante informação, é possível desenvolver esses indicadores que precisam de maiores detalhes. Então, vocês vão ver em alguns outros momentos a gente utilizar esse recorte. E aí, como a gente não teve censo nesses últimos anos, a informação mais atual que a gente tem do censo é de 2010, então utilizando esse recorte. E até por isso é importante essa discussão sobre o censo demográfico no Brasil. Vendo nesse recorte essa evolução,
a gente vê que o município ele aumenta o seu desenvolvimento humano, né? É um padrão mais geral do Brasil, a gente verifica esse padrão de desenvolvimento em diversos municípios, a diferença é mais como o município tem essa curva de aumento do desenvolvimento, mas o município consegue sair de um desenvolvimento muito baixo, em 1991, para um desenvolvimento médio, então é uma curva de crescimento, analisando esse recorte temporal nosso. A partir disso, aí a gente entra em cada ODS. Então, como a Giane comentou, a Agenda 2030, ela traz diversos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os 17. Cada um desse objetivo, para ele ser concretizado, ele precisa ser vencido algumas metas. Então, para cada um, a gente tem uma série de metas, e essas metas a gente buscou os indicadores para saber o quão distante está do município atingi-las. Então, para o ODS 1, o ODS 1 é o ODS que trata sobre a erradicação da pobreza. Então, essa necessidade que a gente tem de acabar com a pobreza em todas as suas formas. Então, na meta 1.1 e 1.2, o que são as diretrizes? Primeiro, erradicar a pobreza extrema, então não ter nenhuma porcentagem da população nessa faixa de pobreza extrema, e também reduzir a proporção de pessoas em vulnerabilidade. Para isso, a gente utilizou a análise da população em diversas categorias, né, de vulnerabilidade. Então, a gente tem a vulnerabilidade à pobreza, que é uma categoria de renda, né, a pobreza e a extrema pobreza. Nesse caso, a gente visualiza, né, nesse período que a gente está utilizando, que o município ele reduz drasticamente essa população de 91 para 2010, e por isso corrobora até com o nosso indicador de desenvolvimento humano. No caso do município, é uma redução bastante significativa, porque a gente sai de quase mais de 70% da população em 91 vulneráveis à pobreza, e em 2010 a gente reduz isso para 31%. E no caso da extrema pobreza, a população estava em 14,81 em 91, em 2010 se reduz para 3,28. Esse é um importante sinal, né, de que o município ele pode conseguir atingir essa meta até 2030 de retirar toda a população da extrema pobreza, se a gente analisar esse gráfico e visualizar que essa redução, se essa redução se manter nesses padrões, é plenamente possível que o município consiga fazer essa redução a um ponto de atingir a meta dos ODS. Ainda nessa discussão sobre a vulnerabilidade, a gente viu algumas características da vulnerabilidade relacionada com a renda, mas a gente tem a possibilidade de explorar um pouco mais a vulnerabilidade social, analisando outros grupos, né? Então, a gente tem a vulnerabilidade e dependência de idosos, a gente tem a extrema pobreza mais focada na criança, a vulnerabilidade de forma geral, e a porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais, sem ensino fundamental completo, em ocupação informal. Todos essas vertentes são indicadores de vulnerabilidade. Então, o ideal é que a gente reduza essa vulnerabilidade. E fazendo uma nova avaliação, nesse mesmo recorte de tempo, a gente vê que o município também, nesses pontos, consegue reduzir a população que estava categorizada nesse tipo de vulnerabilidade. E uma outra avaliação que a gente faz é a comparação disso com a média do Estado. Então, apesar de fazer essa redução dessas porcentagens de pessoas em vulnerabilidade, ainda esse patamar que o município chega em 2010 é superior ao que se encontra na média do Estado. Então, fica como uma sinalização e também como um ponto de uma diretriz, né, para tentar reduzir esse tipo de vulnerabilidade para médias que são abaixo do Estado. Ainda no ODS 1, algumas outras metas tratam da necessidade que a gente tem, quando a gente vai combater a vulnerabilidade, de mobilização de recursos para esse fim. Então, além de a gente criar programas, ações,
é necessário que se mobilize recursos para acabar com a pobreza. Então, a gente tem duas metas bastante específicas sobre isso, que é a implementação, a meta 1.3, que é a implementação de um sistema de proteção social adequado, e, por si só, a mobilização de recursos para esses fins. No Brasil, a gente tem um programa Bolsa Família, que é conhecido por todos. Ele atua de uma forma de um tipo de sistema de proteção. Então, como ele funciona com se tem uma faixa de atendimento, então se a renda familiar de dada família atingir aquela faixa, a família fica eletiva a acessar esses recursos. Então, ele funciona como um programa de proteção. A gente analisa esses dados do Bolsa Família de duas formas, né? A primeira, entendendo que se a gente tem as famílias se cadastrando, significa que o município está conseguindo, então, incluir essas famílias que estão em vulnerabilidade dentro de um programa que possa, de alguma forma, dar esse suporte de renda. E, por outro lado, o crescimento de famílias no programa, né, no cadastramento do programa, também é um indicativo de que mais famílias estão entrando nessa faixa de vulnerabilidade. Então, a gente analisa por essas duas vertentes. No caso do município, é notável que de 2011 para 2019 há uma tendência de aumento de famílias cadastradas no programa, como indicativo de que novas famílias estão entrando nessa faixa de vulnerabilidade. Então, um ponto de atenção também para a gestão municipal. Seguindo, a gente tem um outro ODS, o ODS 2. Esse ODS, ele trata da fome zero e agricultura sustentável. Então, aqui, as metas elas estão relacionadas com acabar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A gente tem a meta 2.1 e 2.2, que trata sobre garantir o acesso à alimentação, acabar com as formas de desnutrição que possa existir. E, a partir disso, a gente analisa alguns indicadores. Aqui a gente sempre faz um comentário, né, que esse tema é muito caro para a ONU, né, relacionado à desnutrição, porque a gente, apesar de ter avanços nesse tipo de tema, principalmente no Brasil, né, o Brasil ele conseguiu avançar bastante nessa redução da população que está nessa situação de fome, mas ainda a fome é um problema muito impactante no mundo, né? Então, segundo a Unicef, há 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou sobrepeso no mundo. Dados de 2018 mostram que 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixo de paridade. 50 milhões delas estão com baixo peso para sua altura. Então, a gente, apesar de ter avanços, a gente tem ainda uma situação de preocupação. E, além disso, a gente está vivendo um outro momento em que essas questões sociais estão sendo impactadas, o que vai gerar mais casos, né, de pessoas vulneráveis. Então, é um ponto que a gente precisa analisar com muito empenho para os próximos anos. A partir disto, a gente analisa alguns indicadores para situar, então, o município com essa relação da desnutrição. A gente analisa um índice de magreza acentuada na infância, e, por outro lado, a gente também analisa o índice de obesidade. Então, de um lado, a gente tem essa falta de acesso, né, à alimentação, e um outro problema também que é muito comum hoje, a comunidade científica, os analistas estão também preocupados, é a questão da obesidade, que é o acesso a alimentos que não sejam nutritivos, né, alimentos ultraprocessados. Então, esses dois indicadores que foram utilizados nessa primeira análise. No caso do município, aqui é uma situação de oportunidade, porque esses dois indicadores eles estão abaixo da média nacional e do estado do Rio de Janeiro, então é um ponto de oportunidade para manter esses índices baixos, né, e tentar reduzi-los, mas pensando que ainda não é uma questão que supera o que vem enfrentando o Brasil e o estado do Rio de Janeiro.
Quando a gente faz o recorte mais detalhado, que é o percentual de crianças com até 2 anos desnutridas, a gente pode fazer essa avaliação em um período mais longo, de 2010 a 2019. O município também ele tem os maiores índices no começo desse recorte, 2010 a 2011, e a partir disso ele consegue reduzir essa porcentagem de criança desnutrida, ficando a partir de 2017, ficando com índices mais baixos do que é encontrado no estado. Então, é importante também seguir esses dados para ver se essa condição de redução se mantém nos próximos anos. Avançando, a gente tem o ODS 3. O ODS 3 é um ODS bastante complexo e ele é muito relacionado com as atividades do município, principalmente porque ele trabalha com alguns dados, eu costumo dizer que alguns blocos de informação. Então, a gente tem um primeiro bloco que é relacionado muito com algumas taxas, que são indicadores muito utilizados quando a gente quer fazer uma análise sobre a saúde a saúde pública de algum recorte geográfico, né, no município, estado. E então a gente tem 3 metas principais, que são a meta 3.1, que traz diretrizes para redução de taxa de mortalidade materna. Então, aqui a gente tem uma série de taxas de mortalidade e com um índice bastante específico para a gente perseguir. No caso da taxa de mortalidade materna, a meta, ela traz ali como indicativo reduzir para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. O município ele teve poucos casos registrados, então a gente nem plotou gráfico aqui dos dados do município, porque os valores são bastante baixos, né? Então a gente sinaliza que isso ainda não é uma questão para o município, porém a gente vê, quando a gente analisa os dados do estado do Rio de Janeiro, na taxa de mortalidade é uma taxa que vem sendo superior à meta. Então, o Estado ele ainda precisa reduzir esse tipo de mortalidade para se enquadrar na meta. Então, por um lado, o município não teve caso suficiente para a gente fazer uma análise mais completa, significando que ainda não é um problema para o município. E o Rio de Janeiro, como estado, vem enfrentando essa questão. Então, é importante que o município não se desenvolva esses tipos de mortalidade como é a meta do estado. Seguindo, a gente tem outras 2 taxas de mortalidade que também são relacionadas com a meta 3.2, que é a mortalidade neonatal e a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Para a mortalidade de menores de 5 anos, a meta que é trazido pelo ODS é de reduzir para 25 por 1.000 nascidos vivos. Aqui, o município, nesse caso, ele desempenhou uma oscilação grande. A gente tem uma questão que a gente explica até no diagnóstico, que para municípios com população pequena, quando a gente trabalha com essas taxas, ela tem uma oscilação maior, porque a população é pequena, e a gente sempre faz uma divisão por nascidos vivos, nesse caso, por 1.000 nascidos vivos, por 100 mil nascidos vivos, então sempre tem uma oscilação maior. Então, quando a gente analisa esses dados, principalmente para populações menores, a gente sempre analisa esse recorte inteiro, e não um caso específico, porque pode ser que num caso, em dado ano, se teve um pouco mais de casos, mas isso já gera uma taxa muito, muito maior. Então, a gente sempre recomenda que essa análise seja uma análise mais de conjuntura, então do ano de um recorte maior e não analisar ponto a ponto. Aqui a gente verifica que, por exemplo, 2013 e 2018 a gente tem uma taxa bastante alta, mas no período inteiro, de 2010 a 2018, o município ele desempenha essa taxa em grande parte menor do que é no estado. Então, também quando foram fazer uma análise dos anos posteriores, é interessante ver se essa média está abaixo do que é encontrado no estado. Aqui, por exemplo, a gente teve 3 anos que essa média foi alta, mas nos outros anos, todos essa taxa ficou abaixo do que é encontrado no Rio de Janeiro, e também no que é a meta, que é 25 por 1.000 nascidos vivos. Na mortalidade neonatal, também vale as mesmas observações, analisar a conjuntura.
o que a gente vê é que, apesar de alguns picos, o município, na maioria dos anos analisados, a taxa de mortalidade neonatal ela está abaixo do que é encontrado tanto no Brasil como no Rio de Janeiro. Nesse último ano, que atinge 12,08, é um pouco acima do que é a meta, mas é interessante analisar se posteriormente esses valores se mantiveram acima do que é encontrado no estado, ou se essa tendência de estar sempre abaixo se mantém. Mas, de forma geral, o município, nesse recorte, se manteve em mais tempo abaixo do que é encontrado nesses outros recortes que a gente utilizou. Seguindo, a gente tem um tema que é relacionado à gravidez de criança e adolescente. Nesse caso também, para quem não teve tanto contato com a agenda, aqui a gente tem uma forma de avaliar alguns temas que é importante, porque e dá essa noção de que a agenda é uma coisa integrada, que para alguns temas a gente não trata somente um ODS. Tem temas que são temas que reúnem diversas metas, diversos ODSs para a gente enfrentar. No caso da gravidez em adolescentes e crianças, a gente vê isso muito claro. Então, porque na meta 3.7 e na meta 5.6, então abordando 2 ODSs, a gente tem as questões relacionadas a gente garantir o acesso universal ao serviço de saúde sexual para a população. Então, a gente está falando de saúde, mas também está falando de igualdade de gênero quando a gente trata esse tema. E por que tratar esse tema, né? Gravidez na adolescência e infância. Os dados que a gente tem no Brasil, de forma geral, é bastante preocupante. Entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um total de mais de 200 mil bebês nascidos vivos de meninas nas faixas etárias de 10 a 14 anos. Então, por ser um dado tão impactante, o relatório traz, então, o diagnóstico traz, então, uma avaliação sobre essa temática no município. Aqui a gente tem também uma oscilação grande, quando a gente verifica o número de nascidos vivos de mães de 10 a 14 anos no município. O máximo que se chegou anualmente foi de 6 casos. Entre 2016 até 2018, esse patamar fica abaixo de 4, então são valores pequenos, mas proporcionalmente para a população, é importante sempre manter uma avaliação sobre esse tipo de gravidez, né, pelos impactos que ela causa. E quando a gente aumenta essa faixa, agora de 15 a 19 anos, que é uma faixa que pega a adolescência, aqui os valores já são nacionalmente maiores, e o município também ele tem uma leve tendência de redução de 2011 até 2015, e de 2016 a 2018 há um aumento desses casos, mas não chegando ao padrão que foi encontrado em 2011, por exemplo. Avançando, a gente tem um outro bloco de informação que são relacionadas a algumas doenças que, também pensando nessa universalização da agenda, em tratar temas mundiais, a gente tem algumas doenças que, por si só, elas são problemas mundiais. Então, a agenda traz algumas metas para a gente reduzir alguns tipos de doenças de impacto muito grande. A gente tem o HIV, inicialmente, então, uma meta para redução da incidência do HIV. O HIV ele é uma epidemia, e uma preocupação também é que, apesar de termos campanhas já muito antigas do HIV, que teve bastante efeitos, a gente está verificando um crescimento, né, de infectados pelo HIV de forma mundial. Então, é um reforço aí para a gente pensar no controle desse tipo de doença. No caso do município, apesar de poucos casos, então foi registrado 152 casos no recorte de 2010 a 2018, mas a gente vê que também aqui tem um certo aumento da incidência do HIV nos últimos anos. Então, a gente teve padrões ali de ter até 10 casos em 2010 e a gente já entra em 2018 com 26 casos. Isso reflete também na mortalidade, né? Apesar de um período de 2012 a 2013 de ter apenas 2 óbitos por essa doença, quando a gente chega em 2018, foi registrado 7 óbitos. Então, importante
reforços em termos de campanha, de controle dessa doença. Seguindo, a gente tem a tuberculose. A tuberculose também ela é uma preocupação mundial. A Organização Mundial da Saúde ela já iniciou campanha global para combate da tuberculose. Tem sido uma das 10 maiores causas de morte no mundo. E a gente tem uma correlação da tuberculose com tudo que a gente está passando, né? Por ser uma pandemia que é uma doença de origem ali que afeta o sistema respiratório também, então uma preocupação a mais no controle da tuberculose. Também a gente pensa que quando a gente analisa no diagnóstico, vocês podem ver que a gente faz uma análise também da população, da pirâmide etária, a gente vê que a população, na maioria dos municípios, está em processo de envelhecimento, sendo a tuberculose uma doença que tem um impacto na população mais velha, então é importante também esse controle. Aqui a gente também tem uma oscilação grande nos casos, na incidência dessa detecção dessa doença, mas o que a gente pode observar é que o município, apesar da oscilação, ele sobe um pouco de patamar entre 2010 e 2012, para um patamar um pouco maior, chegando a mais de 40 casos, chegando até 40 casos no ano de 2017, então também é outra doença que é importante fazer esse controle. Seguindo, a gente tem a hepatite, também como uma preocupação. A hepatite ela é uma preocupação múltipla, né? Porque apesar dela ser também uma preocupação da saúde do município, ela é um indicador de saneamento. Alguns tipos de hepatite estão relacionadas com saneamento, então onde o saneamento é precário, a incidência de hepatite é maior, então ela funciona como um indicador de 2 pontos, né? Tanto a saúde como o saneamento. O município ele teve poucos casos também, hepatite A, hepatite D, foram poucos casos. Os maiores casos são da hepatite C mesmo, com um aumento, se a gente analisar o volume de infecções, no caso da hepatite C, é uma trajetória de crescimento, então, para esse tipo de hepatite é importante medidas, né, de controle. Seguindo, a gente avança para o próximo ODS, que é o ODS 4, o ODS de Educação de Qualidade. Aqui também a gente pode trabalhar as informações por alguns blocos, né? Primeiro, tem as metas 4.1 e 4.6, que estão muito relacionadas com acesso. Então, como a gente promover o acesso das pessoas no sistema de ensino, tanto das crianças como dos jovens, né? Garantir a alfabetização dessa população. E para isso a gente faz uma análise de frequência escolar. Então, pegando algumas faixas, escolaridade de adultos, 5 a 6 anos na escola, 11 a 13 nos anos finais do fundamental, 15 a 17 com fundamental, 18 a 20 com ensino médio. Faz esse recorte e analisa nesse recorte temporal que a gente tem de 91 para 2010. E avalia, então, onde estão os maiores avanços, onde estão as maiores preocupações. Nesse recorte, a gente tem esse padrão também de 91 até 2010, a gente conseguir aumentar o número de pessoas no sistema escolar. Então, de certa forma, para todos esses recortes, houve uma evolução nesse período. Porém, ainda tem umas sinalizações que a gente precisa verificar, né? No caso dos 5 a 6 anos na escola, o município atinge valores bastante importantes, mais de 90%, de 11 a 13 nos anos finais do fundamental, 81%, mas 18 a 20 com ensino médio ainda está no valor bastante baixo, 38,7%, e também algumas preocupações relacionadas a 15 a 17 com fundamental, menos de 50%. Então, aqui essa possibilidade de a gente ver pontos de oportunidades com pontos de desafios para próximos anos. Uma outra forma de ver esse ODS 4, através de algumas metas, é a relação com as instalações, né? A gente não tem essa diretriz de garantir o acesso, mas a gente tem que pensar também qual tipo de acesso, em qual infraestrutura esses alunos vão ter para desempenhar, então, o ensino. Então, a meta 4.A, ela é muito relacionada com
essa necessidade de a gente garantir melhoria nas instalações físicas. Para isso, a gente, no diagnóstico, a gente faz uma análise mais detalhada, então, com alguns outros tipos de infraestrutura. E aqui a gente traz duas principais, né, para exemplificar. A primeira é relacionada à existência de laboratórios de informática. A gente pegou dois temas que são muito correlacionados com a situação atual nossa, né, que é em alguns momentos, desse transporte do sistema de ensino do ambiente físico para o ambiente virtual. Então, a gente pega dois pontos, que é a existência de laboratórios e também a existência de rede nas instalações de ensino. Para esse primeiro ponto, o laboratório de informática, a gente tem que o maior percentual de escolas com essa infraestrutura está no ensino médio, 100% das escolas, e para ensino fundamental, pré-escola e creches, a gente ainda tem uma baixa porcentagem de escola com esse tipo de infraestrutura. Então, os pontos que precisam ser melhor enfrentados. E no caso do acesso à internet, também o ensino médio tendo 100% de escolas com esse tipo de infraestrutura. Aqui o ensino fundamental já desempenhando um papel já de uma alta porcentagem de escolas com essa infraestrutura, e aí os menores casos são encontrados na pré-escola e nas creches. De uma forma, para finalizar esse ODS, a gente viu o acesso à infraestrutura e também o desempenho dos alunos na escola. Para isso, a gente já tem um indicador que é o IDEB, é um indicador nacional. Ele é composto por uma meta, né? Então, o município ele desempenha uma nota e é projetada uma meta para ele atingir. Então, sempre quando a gente analisa esse tipo de indicador, o indicativo de ter um desempenho escolar bom é o atingimento dessas metas. E também tem dois recortes, que então são os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental, que são avaliados nesse caso. E para os anos iniciais, o município ele atinge todas as metas a gente tem alguns ciclos de ensino, né, que são de 2 em 2 anos, ciclos de avaliação, que são de 2 em 2 anos. O município ele atingiu todas as metas até 2017, porém, de 2017 a 2018, a nota do IDEB reduziu um pouco. Em 2019, o município não conseguiu atingir essa meta. Nos anos finais, o município cresce, a nota cresce até 2015, de 2017 a 2019 há uma redução, e aí há um afastamento, com essa redução há um afastamento maior com as metas projetadas, mostrando aí um desafio, né, em tentar converter essa nota para valores maiores que possam se aproximar mais com as metas projetadas. Seguindo o ODS 5, igualdade de gênero. Então, no ODS 5 a gente tem os temas relacionados ao alcance da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. A gente faz uma avaliação, que também é uma avaliação importante para a gente verificar a característica da população do município. Então, a gente avalia a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil e no município de Guarapemirim, em 2010. E o que a gente tem é que, para esse ano de 2010, 34,3% das famílias são chefiadas por mulheres. É uma média um pouco menor do que é encontrado no Brasil, a média nacional. Então, é importante para a gente entender essa configuração das famílias de forma inicial. Aí a gente entra em a meta 5.5 e 5.C, que elas estão relacionadas com a participação efetiva das mulheres em diversos âmbitos, né, de tomada de decisão na vida política, econômica, municipal, e o fortalecimento dessas políticas que promovam essa situação. Nesse caso, a gente verifica a participação política das mulheres. Então, como se dá a configuração da Câmara de Vereadores no município? Apesar de a gente ver, de forma geral, no Brasil, que a gente tem um problema crônico, né, de participação, que vem sendo alvo de programas específicos para tentar melhorar essa situação, garantir mais participação feminina nesse contexto.
E o que a gente vê é que, geralmente, esse percentual de vereadores e vereadoras é um percentual muito maior de vereadores do que vereadoras na maioria dos municípios, né? E isso não condiz com a configuração da população, que a gente viu que é de maioria feminina, né? Então, apesar da população ser de maioria feminina, isso não reflete nessa distribuição no ambiente político. Então, uma forma também de a gente pensar nessa igualdade de gênero. Na eleição de 2020, o município elegeu uma mulher, porém nenhuma vereadora nesses dados mais atuais aqui, porque no diagnóstico a gente tem os dados até 2016, que era o último pleito, então a gente já tem informações da última eleição para a gente discutir. Seguindo, a gente tem o ODS 6. O ODS 6, ele trata da água potável e saneamento, então assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Esse tema é um tema, quando a gente analisa no município, ele é um tema que é mais complexo. A gente sabe que esse esforço para a gente garantir acesso universal à água, saneamento e higiene adequado, ele depende também de alguns tipos de participação. Então, não só a participação do município, mas a participação do Estado, do governo federal, porque são infraestruturas densas, infraestruturas caras. Então, a gente já faz essa observação que é um tema que depende dessas articulações entre os atores, entre os entes federativos que a gente tem. Mas, de forma geral, a gente tem a meta 6.1, que é relacionada com o abastecimento. Então, promover o abastecimento de água para a população. A gente tem alguns problemas de dados em 2012 e 2013, mas a partir de 2014 a gente vê que a porcentagem de população atendida por abastecimento de água está acima dos 70%. Então, isso é abaixo do que é encontrado na média nacional e no estado do Rio de Janeiro. Então, é necessário que se promova esforços para a gente conseguir aumentar essa porcentagem e reduzir, né, essa parcela da população que ainda não tem acesso ao abastecimento de água por rede. E, de outra forma, a gente tem o percentual da população atendida por esgotamento sanitário. Esse também é um problema crítico no município. Se a gente vê a média do Brasil, uma média bastante baixa de população que é atendida por esgotamento sanitário. Aqui a gente está tratando do esgotamento por rede, né? Não soluções alternativas. O município aqui desempenha, por outro lado, né? Aqui ele desempenha uma porcentagem de população superior ao que é o Rio de Janeiro e a média nacional, então beirando os 80% ali em 2018. E como vem de uma curva de crescimento, seria interessante que esse crescimento se mantivesse para que o município consiga atingir o 100% ali de fornecimento de esgotamento sanitário para a sua população. Vendo esses dois principais indicadores, a gente também pensa na utilização da água de forma eficiente. Então, uma das metas é garantir essa eficiência da água. E como a gente pensa essa utilização eficiente? Principalmente a gente tendo menos perdas na distribuição, né? Então, tendo menos desperdícios. Essas empresas de saneamento, elas trabalham também com um índice de perdas na distribuição. Então, a gente consegue fazer uma avaliação do quanto é perdido de água nesse processo de fornecimento, e a gente utiliza isso para avaliar a eficiência. Aqui também o município ele desempenha, então, esse indicador de forma superior ao que é encontrado no Brasil e no Rio de Janeiro, então com médias que chegam a 60% de perdas em 2018. Isso está muito relacionado ao crescimento da população, né? O crescimento geográfico da população, que tem que ampliar a rede e possivelmente pode aumentar as perdas. Então, é um ponto de bastante observação para a gente conseguir fornecer esse bem para a população, evitando que nesse processo a gente tenha essa insustentabilidade, né, do uso desse recurso. Seguindo, a gente tem o ODS 8,
ODS 8, como a Diane falou, a agenda ela pega diversos pontos, não só o ponto ambiental, mas o desenvolvimento social da população. Então, o ODS 8 ele trabalha com essa ideia de promover o trabalho decente e crescimento econômico como uma forma de a gente garantir esse desenvolvimento social para a população. Aqui a gente tem metas que está relacionado a alcance de emprego pleno, redução da porcentagem de jovens sem emprego, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar trabalho forçado, esses tipos de degradação do ambiente de trabalho e também proteger os direitos trabalhista para a população. Nesse ODS, uma primeira avaliação relacionado ao saldo de empregos formais. Então, nesse recorte de 2010 a 2018, a gente vê que até 2013, aqui também o município ele segue um padrão que a gente vem encontrando em diversos outros municípios, que é o enfrentamento de crises que a gente vem passando, né? Então, quando a gente vê a partir de 2014, a gente já verifica saldos negativos de emprego formais. Então, a gente tem esse período de 2010 a 2013 com saldos positivos, um enfrentamento ali de crises. Apesar disso, de 2017 a 2018, o município já consegue reverter esse saldo negativo geral. Então, já em 2018, tem um saldo positivo tanto para a população feminina como para a população masculina. O limite que a gente tem de dados é 2018, então a gente tem que pensar que tem que fazer essa avaliação para o momento atual, porque aqui já é um outro impacto, né, da conjuntura nacional que provavelmente vai gerar desemprego. Então, essa avaliação é necessária de ser atualizada aí com os dados que a gente tiver posteriormente. Em termos mais gerais, a gente tem salário médio mensal dos trabalhadores formais 1,9, salários mínimos, pessoal ocupado em empregos formais, com os dados de 2018, 11,5% da população. O PIB nominal de Guapimirim, e essa relação de como ele se situa em posição do Estado. Então, aqui o PIB, né, o Produto Interno Bruto, ele é uma forma de a gente avaliar a riqueza que é produzida no município. Então, é um indicador do quanto de riqueza que o município tem para ser gerida, né? Então, analisar esse crescimento, o decréscimo do PIB, ele é importante para a gente entender o quanto de recursos o município tem disponível ali para os seus investimentos. De 2010 a 2011, o município, então, ele tem uma trajetória de crescimento, então atinge o maior valor desse PIB em 2017. Então, interessante, né, que apesar dessas oscilações de crise, em termos do PIB, o município consegue manter um padrão de crescimento. E também uma outra informação que a gente utiliza é a configuração dos setores produtivos do município, para entender como que se dá, então, cada setor. A gente trabalha com 4 setores principais, que é a administração pública, serviços, indústria e agropecuária. Há poucas mudanças nesse quadro, então, de 2010 a 2017, o município, os principais setores, né, para a economia se mantêm, porém com graus diferentes de participação. Então, a gente vê que a administração pública ela aumenta essa participação nesse período, mas, de forma geral, a administração pública e o setor de serviços são os setores que mais trazem valor agregado para esse PIB do município. Quando a gente divide esse produto interno bruto por habitante, que a gente vai ter de uma certa forma, o que seria o tanto de recursos que a gente tem para cada habitante. Um indicativo que a gente tem para visualizar o quanto de investimento a gente poderia ter em cada habitante, né? Então, é feito esse cálculo do PIB, né, do Produto Interno, dividido pela população do município. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente verifica que no município ainda está abaixo do que é encontrado no estado e também no Brasil. E o município, de 2017 para 2018, há um aumento, né, como a gente viu, há um aumento do PIB do município, então esse PIB por habitante aumenta também com os dados de 2018.
Indo para o final da apresentação, a gente tem os dois últimos ODS. Então, a gente tem o ODS 10, que é o de redução das desigualdades. Aqui a gente trabalha com a meta 10.1 e 10.2, alcançar esse crescimento sustentável, crescimento de renda para a população mais pobre e empoderar e promover a inclusão social e econômica da população, independente de idade, sexo, raça, etnia, origem, ou seja, de uma forma mais ampla. Para esse tema, desigualdade social, a gente utiliza um dado que é um índice, né, que é o índice de Gini. Ele é um indicador que ele trabalha num valor que vai de 0 a 1 também, em que 1 seria a situação de maior desigualdade e 0 a situação de menor desigualdade. Então, o objetivo é que a gente reduza esse indicador, né, o valor desse indicador, como uma sinalização de que a desigualdade social está diminuindo. O município ele consegue fazer esse processo, então, de 1991 até 2010, esse indicador reduziu, o que é um indicativo de redução da desigualdade social. A gente vê que no Brasil e no estado do Rio de Janeiro esse indicador é bastante alto, né? A gente tem esse problema já plenamente conhecido de desigualdade social alta no Brasil, mas o município aquele traz uma trajetória de redução que é importante para a gente pensar, principalmente porque a desigualdade ela desencadeia uma série de outros problemas para a população. E finalizando, a gente tem o ODS 17, paz, justiça e instituições eficazes. Nesse caso, a gente tem a meta 16.1, que é de reduzir significativamente todas as formas de violência e taxas de mortalidade. A gente utiliza aqui, como forma da gente pensar a questão da violência, a taxa de homicídios. Então, a gente coletou, então, os dados referentes ao número de homicídios no município e produzimos essa taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é o comumente usado aí pelos analistas para fazer essas comparações. A gente vê que, de forma geral, até trazendo um pouco do que a gente está vendo em outros municípios, principalmente do estado do Rio de Janeiro, o crescimento dessa taxa, então, de 2010 até 2017, há um crescimento acentuado, né, uma mudança de patamar em termos de número de homicídios. Em 2018, a gente tem um dado bastante baixo, então, como eu comentei, por isso que a gente utiliza esses dados sempre em uma amplitude maior de tempo, porque pode ser que em 2018 há um problema de dados, ou pode ser que realmente a gente vai verificar uma redução desses dados de forma mais perene. Mas, de certa forma, a curva até 2017 é uma curva de aumento nesse tipo de homicídios, né, esse tipo de óbitos, né, por homicídios, que indica aí um crescimento da violência de forma geral. Como falei, esse é um tipo de tema que para o estado do Rio de Janeiro há um padrão desse aumento, né, de homicídios. Bom, para essa primeira apresentação foram esses dados que a gente utilizou. É uma apresentação de informação, com bastante dados, né? Vamos verificar se tem alguma questão, né, referente a essas questões. Não tem nenhuma questão aqui no chat. Então, se alguém quiser deixar ainda alguma questão aqui, pode deixar. E o Felipe agora vai começar a apresentar o segundo estudo, que é a análise do plano plurianual atual do município. Acho que você pode começar, Felipe. Tá, então vamos seguir para essa segunda apresentação. Aqui, nesse caso, a gente fez esse estudo, que é uma avaliação complementar, né, como a Jane comentou, por um lado, a gente vê essas metas relacionadas com indicadores, que a gente tem esse esforço para buscar esses indicadores e verificar essa distância que o município está dessas metas. Lembrando que a Agenda 2030, então, a maioria das metas é até 2030, né? Então a gente está nessa última década, né, para atingir essas metas.
E de uma forma complementar, e também para auxiliar o município nessa estruturação do seu planejamento, para essa maior alinhamento com a agenda, foi feita uma avaliação rápida integrada, então é uma metodologia que foi utilizada, criada pela ONU, para a gente avaliar um dos documentos, né, do município que está relacionado com o seu planejamento, que é o Plano Plurianual. Eu não sei se todos conhecem o Plano Plurianual, mas o Plano Plurianual é uma lei, então ela é de obrigatoriedade para todos os municípios, em que o município ele vai alocar todos os programas que ele vai desenvolver, relacionando com o orçamento que vai ser disponibilizado para aqueles programas, as metas que ele tem, os indicadores que ele vai utilizar. Então, de certa forma, o plano plurianual, ele deveria ser, né, o documento que organiza, então, todas as ações programáticas do município para que a população tenha acesso e verifique o andamento de cada programa. Então, o PNUD ele desenvolveu uma técnica que a gente faz uma avaliação desse plano, e aqui a gente verifica qual a correlação desse plano com os ODS, se esse plano está com programas, ações que estão próximos do que é trazido pelos ODS, se ainda há temas ainda que não está sendo abordado. Então, essa é uma avaliação que é feita de forma complementar. O plano plurianual, ele é desenvolvido de 4 em 4 anos, então a gente está no último ciclo, né, de um plano plurianual. Esse plano plurianual vigente, ele acaba agora, nesse ano, então a gente tem também uma oportunidade de, a partir dessas informações que a gente está disponibilizando, o município e a sociedade civil debater para a construção de um plano que possa ser mais correlacionado com a agenda. Então, já de forma a uma observação mais geral, esse plano plurianual que a gente avaliou, ele não foi pensado em termos da agenda. Então, é comum de não ter tanta aderência com a agenda, porque não foi estruturado ou pensado com a agenda, mas já é uma forma de a gente verificar onde estão as maiores aderências do município, onde, em um próximo plano, seria interessante o município desenvolver programas que dialoguem, então, com a Agenda 2030. Como funciona essa metodologia que a gente utilizou? Então, o objetivo geral dela é verificar o nível de alinhamento entre o PPA, nesse caso, né, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente analisa alguns quesitos: número de metas alinhadas e o nível de alinhamento encontrado, a distribuição dessas metas entre as dimensões que a agenda traz. A agenda ela é formada pelos 17 objetivos. Esses objetivos eles têm 169 metas, e uma forma da gente visualizar esses 17 objetivos de uma forma mais condensada, a gente tem 5 dimensões, que são pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias, que eu vou mostrar como se distribui os ODS nessas dimensões. Identificação de desafios e oportunidades para a implementação da agenda, verificação da adequação dos resultados do alinhamento às prioridades locais e os desafios encontrados e possibilidades ou oportunidades para o alcance dos ODS. Como eu falei, a gente também trabalha, além dos 17 objetivos, nessas 5 dimensões. Então, por exemplo, a dimensão pessoas, quando a gente fala de pessoas, a gente está relacionando o ODS 1, 2, 3, 4 e 5. O ODS 7, 8, 9, 11 e 10, eles são ODS que estão relacionados com prosperidade. E assim a gente tem os 6, 12, 13, 14, 15, que estão relacionados com a dimensão planeta, parcerias com o ODS 17 e paz com o ODS 16. Então, a gente faz uma avaliação também do PPA, como que estão os programas, se estão tendendo para uma ou outra dessas dimensões. E aí, de forma prática, como a gente verifica esse alinhamento? Então, o primeiro desafio é a gente ter acesso ao PPA do município e, a partir desse PPA, a gente fazer uma sistematização das informações que estão dentro do PPA. Então, criar uma planilha em que a gente tenha
todos os programas do PPA, todas as ações que aquele programa está trazendo, e fazer essa correlação com as 169 metas que são dadas pela agenda. Aqui é importante a gente também ter em mente que essa metodologia, ela pensa na avaliação das informações que estão dentro do PPA. Então, muitas vezes, por trabalhar com muitos municípios, a gente vê que há uma diferenciação entre o que o PPA, como o PPA foi estruturado, com o que o município pode estar desenvolvendo como políticas públicas. Porque não é incomum que um PPA tenha poucas informações. Então, aqui vale uma observação também, que essa metodologia tem como limitação a forma que foi estruturado o PPA. Então, por isso que é importante que o PPA ele seja elaborado de forma a conter um maior número de informação para cada programa que está ali, com a informação de orçamento, a informação de indicadores que a gente possa medir, principalmente para a gente poder fazer essa correlação com a agenda, mas também para a população ter acesso a um maior número de informação de como aqueles programas vão ser desempenhados ali nessa gestão do PPA. Então, a gente faz essa avaliação, essa sistematização de informação e essa comparação com as metas, gera tabelas e gráficos para verificar esse alinhamento. Uma questão que é sempre abordada a agenda, como eu falei novamente, a agenda ela é uma agenda mundial, então ela traz questões que são enfrentadas no mundo inteiro. Quando a gente faz essa avaliação para o município, é necessário que a gente faça alguns filtros, principalmente porque a gente tem metas que não são relevantes, que não cabem aos deveres ou competência de governabilidade do município. Então, uma primeira tarefa que a gente tem é filtrar dessas 169 metas, quais aquelas metas que são realmente relevantes para o município, ou que o município tem poder, né, de influência para que aquela meta seja concretizada. Aquelas metas que não dependem do município, a gente retira para a avaliação ser mais condizente aí com a gestão do município, né? O quanto que o município tem de competência. Quando a gente faz esse primeiro filtro, aí o segundo filtro é avaliar essas metas que são relevantes. Então, essas metas, elas podem ser totalmente alinhadas, então a gente encontra programas ou ações que abordam totalmente essa meta, ela tem uma correspondência muito grande com essas metas. A gente tem metas que são parcialmente alinhadas, ou seja, que aquela meta ela encontra de forma tangencial a correspondência com algum programa do município, ou, de certa forma, ela é uma meta que ela encontra totalmente uma correspondência com algum programa, porém, aquele programa não tem indicadores para fazer a medição da evolução desse programa. Então, a gente não considera uma meta totalmente alinhada se ela não tem indicadores. E as metas não alinhadas. Então, são metas que a gente não consegue encontrar nenhuma correlação com algum programa existente. Então, a gente analisou o PPA do município. Esse PPA a gente considerou 54 programas. O PPA ele foi estruturado com uma visão de futuro, então é bastante interessante o PPA do município pensar nessa visão de futuro, o que o município pensa em ser, então ser um município reconhecido por um desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, valorização ao cidadão na defesa dos seus direitos e da biodiversidade ambiental, garantir educação e saúde de qualidade. Então é interessante que o município já pensou em criar uma visão de futuro para o seu PPA. E ele dividiu os programas, a estruturação dos programas em 3 principais estruturas, que são macro-objetivos, esses objetivos mais gerais que o município tem, a visão de futuro para aquele programa e uma análise estratégica do programa. Então, de forma geral, a estrutura do PPA é bastante interessante de pensar nessa estruturação, né, do planejamento. E aí a gente entra nessa avaliação que a gente fez. Então, dos 169 metas, a gente trabalhou com 134 que foram consideradas, 35 a gente não considerou, por não ter não estar na competência do município,
E das 134, a gente encontrou 60 metas que se alinharam parcialmente ao PPA, 74 não se alinharam. Então, dando um alinhamento de 45%. Como eu falei, o PPA ele não foi elaborado pensando na agenda, esse PPA. Então, partir de um PPA que está próximo a 50% é bastante interessante para o município, porque a gente vai pensar que em um próximo PPA, a gente já sai com uma base de alguns alinhamentos que já são normalmente encontrados nesses programas que são desenvolvidos pelo município. E aí, quando a gente faz uma avaliação mais holística, então, dessas informações, a gente utiliza um gráfico, que é um gráfico de área, né? Então, como ler esse gráfico? Esse gráfico a gente tem os ODS nas suas extremidades, o ODS 1 ao 17, e o preenchimento dessa área é o quanto de atingimento que o município teve das metas para cada ODS. Então, de uma forma teórica, né, se o município tivesse atingido 100% de alinhamento em todos os ODS, a gente teria o preenchimento geral desse círculo, né? Mas de forma não teórica, né, de forma prática, a gente verifica, então, aí onde estão os maiores atingimentos e os menores. De uma certa forma, com esse gráfico, a gente consegue ver onde estão as potencialidades e os desafios, né? Verificar, por exemplo, do ODS 1 ao 4, o município tem mais área ali preenchida, ou seja, ele está desempenhando um atingimento maior nesse tipo de ODS. O ODS 10, 11 também, e aí vê alguns ODS que não têm ainda alinhamento. Então, é uma forma de a gente ter uma visão mais geral desses tipos de alinhamento. E quando a gente transporta isso para aquelas dimensões que a gente comentou anteriormente, a gente vê também, por exemplo, que o município ele desempenha um alinhamento maior nos temas que estão relacionados a pessoas. Prosperidade de 50%, e no tema parceria, que é um tema de dificuldade dos municípios, mesmo de forma geral, é onde está o maior baixo alinhamento. Eu vou entrar em cada ODS, então, de forma geral, a gente também trabalha nessa visão de verificar cada ODS para a gente ver onde está os maiores alinhamentos e também essa correlação com as informações que a gente teve na apresentação anterior. Então, na dimensão pessoas, a gente tem que o maior alinhamento está no ODS 1, erradicar a pobreza, 100% de alinhamento, e o mais baixo, que é uma coisa que a gente vê também como padrão nos municípios, é o ODS 5, igualdade de gênero, ter um menor alinhamento. Fazendo essa correlação com as informações que a gente viu anteriormente, a gente vê que realmente a renda per capita do município cresceu. A gente tem que a população em extrema pobreza, ela reduziu, atingindo patamares que a gente pode identificar como um patamar que possibilite a gente atingir a meta, que é de não ter nenhuma porcentagem da população de extrema pobreza até 2030. O número de pessoas beneficiadas pelo programa Bolsa Família, a gente viu aquela curva de crescimento, equivalente a 23% da população. No ODS 3, saúde e bem-estar, a mortalidade materna com poucos registros, a mortalidade infantil e neonatal aumentou nos últimos anos, apesar daquelas oscilações que a gente teve quando a gente analisa aquele recorte maior. Em relação ao ODS 4, educação de qualidade, com um alinhamento de 89%, o IDEB ele tem um desempenho melhor nos anos iniciais do ensino fundamental, com o crescimento das metas, mas no último ano não houve o atingimento da meta, que é um ponto de sinalização, mas de forma geral, nos anos inicial o crescimento é bastante acentuado. O ponto de sinalização é mais para esse outro recorte, que é os anos finais do ensino fundamental, que não atingiu as metas em mais anos. De 2000 a 2010, houve um aumento na porcentagem de mães-chefes de família sem ensino fundamental e com filho menor de idade. Então, quando a gente trata dessa igualdade de gênero, a gente pensa que esse é um indicador que a gente precisa reduzir, né? Porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos reduziu de 2000 a 2010.
conforme a gente viu, né, naquelas informações sobre a gravidez naquelas faixas etárias. E na atual legislatura não há representante feminino como vereador, que é um problema que a gente corrobora, né, com esse baixo também alinhamento com a igualdade de gênero. Na dimensão planeta, a gente teve os maiores alinhamentos no ODS 6, água potável e saneamento, e o mais baixo na ação contra mudanças climáticas. Então, o município tem cerca de 70% da população que ainda não tem abastecimento de água, 20% sem atendimento de esgotamento sanitário. As perdas é um ponto de preocupação para o município, né, estando superiores ao estado e ao país. No caso do ODS 12, de consumo e produção, a gente tem que a economia do município, como a gente viu, ela está mais focada no ramo de comércios e serviços, então é importante desempenhar ações, né, para a utilização de produtos e práticas sustentáveis para esse setor. O reconhecimento das futuras mudanças climáticas que tem, de forma geral, um baixo alinhamento nos municípios, pensar que esse reconhecimento ele deve ser perseguido como uma forma de uma melhor adequação às situações adversas que o município pode enfrentar. E no caso do ODS 15, que teve um alinhamento superior a 50%, pensar que o município ele tem uma interface bastante significativa com áreas protegidas, então ter um desempenho alto no alinhamento dos programas relacionados à vida terrestre é muito importante. Na dimensão prosperidade, os maiores alinhamentos estão no ODS 10, redução das desigualdades, e o menor, energia limpa e acessível, o ODS 7, também é um ODS que, apesar de algumas ações algumas metas estão muito relacionadas a infraestruturas que não dependem do município, apesar disso, a gente ainda tem possibilidades do município desenvolver ações nesse tema, né? Pensar em utilização de novas formas de energia sustentável, garantir melhor eficiência energética, pode ser um ponto para o município desenvolver esse ODS no seu território. Em relação ao ODS 8 e 9, trabalho decente, crescimento econômico, e o ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, a gente tem que o PIB do município teve crescimento, e o PIB per capita, por sua vez, também. Teve poucas alterações nos setores produtivos, né, na representação dos setores produtivos, sendo a administração pública ainda o maior, o setor que traz mais valor agregado. Então, a dependência da administração pública tem que ser perseguida ali, uma diminuição dessa dependência. O município registrou saldos negativos em 2015 e 2016, e um ponto de observação que é importante para o município é que, naquele recorte que a gente tem até 2018, em 2018 o município já vinha recuperando esses saldos, então pensar nessas novos impactos que a gente está tendo com a pandemia para os próximos anos. O ODS 10, que foi onde teve o maior alinhamento, como comentei anteriormente, é importante pensar que essa diminuição da vulnerabilidade e desigualdade social, ela é coringa, né, para a administração pública, porque ela causa reflexo em outras áreas, como violência urbana, igualdade de gênero, emprego e renda. E o ODS 11, ele não teve um desempenho tão grande, mas é um desempenho de 67%, que é importante, e pensar que o município ele é predominantemente urbano, com tendência de crescimento da população urbana. Então, pensar nos programas que estão relacionados à mobilidade, habitação, qualidade de vida no ambiente urbano é importante para aumentar o alinhamento nessa dimensão prosperidade. Finalizando, a gente tem a dimensão paz e parceria, que são 2 ODSs correlacionados, a dimensão, o ODS 16 e o 17. Então, no 16, a gente teve 27% de alinhamento. É um problema que a gente viu pelos dados anteriores de enfrentamento à violência
de uma forma geral, no estado do Rio de Janeiro e no município, principalmente pela essa escalada de taxa, né, de mortalidade. Pensar também, aqui relacionando com o ODS 5, a violência contra a mulher. A gente tem informações do próprio estado do Rio de Janeiro com relação a esse tipo de violência, né? Tendo um decréscimo, então, de 2015 a 2018, o número de ocorrências desse tipo teve um decréscimo, então um ponto importante. Os tipos de violência mais praticado nesse caso é violência física e violência psicológica. E no caso do ODS 17, parcerias e meio de implementação, também é um ODS que os municípios estão agora tendo um pouco mais de informações mais gerais sobre esses tipos de metas que a gente tem de parcerias e meio de implementação. Então, é um ODS mais difícil de ser implementado, mas tem algumas ações que podem favorecer essa implementação dessas metas. Por exemplo, a criação de uma comissão municipal para os objetivos de desenvolvimento sustentável no município, de forma tanto a melhorar o alinhamento com a ODS 17, como também um acompanhamento dessas produções que foram feitas, né? Tanto esse diagnóstico situacional, como esse diagnóstico da avaliação rápida integrada. E algumas considerações mais gerais. Como eu falei inicialmente, o PPA ele precisa ser uma peça de planejamento de fato, com programas estruturados e metas definidas, para a gente fazer essas correlações com os ODS, para a gente tentar, a gente falou muito sobre essa dificuldade de ter indicadores, então para que o município possa criar seus próprios indicadores e a gente faça essa avaliação da execução da política pública e favorecer um monitoramento de forma geral. O PPA do município ele tem uma estrutura interessante, pensando nessa visão de futuro, pensando nesses macro temas, mas numa próxima gestão, pensar mais nessa correlação com a agenda vai ser um fato mais de maior positividade para o município caminhar com um alinhamento com a Agenda 2030. E, de forma mais geral, o RIA, né, essa avaliação que a gente fez, ela difere do diagnóstico situacional, ela é um ponto de partida para novas proposições, então não vê esses dados, mesmo que tenha baixo alinhamento em alguns pontos, vê como um ponto de partida para uma próxima formulação de programas e ações, e não como uma situação desfavorável. Algumas questões contidas nos ODS, essas metas que são trazidas, elas ainda não são de impactos municipais. Então, a agenda ela dá esse panorama que pode ser estratégico para os municípios, como ela trata de temas bastante amplos, às vezes algum tema ele ainda não é um problema para o município, como a gente viu no caso da mortalidade materna. Mas a gente fazer esse monitoramento antecipado, ele pode garantir uma estratégia para o município em manter algum programa, algum tipo de ação que está favorecendo essa questão ainda não ser um problema geral. Então, com esses dados, a gente pode localizar essas questões estratégicas para o município. E, além do PPA, outros documentos podem ser utilizados essa mesma técnica, né? Uma mesma técnica que a gente utilizou para verificar o PPA à luz da agenda, isso pode ser feito no desenvolvimento do plano diretor do município, nas políticas setoriais ou outras ações que o município desenvolver na sua gestão, como uma forma de cada vez mais aproximar o município dessas metas que a gente tem na agenda, reforçando que a gente está na última década, né, para atingir essas metas. Então, alinhar esses outros materiais seria bastante importante para o município estar mais direcionado a esse alinhamento. Então, de forma geral, foram essas informações nessa última apresentação. Então, eu acho que vou verificar essas informações. Terminou, Felipe? Uhum. Terminei, sim. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Gostaria de saber a Márcia está perguntando, gostaria de saber qual setor da prefeitura
que está cuidando dos ODS e suas metas. Márcia, a gente não conseguiu a participação da prefeitura aqui no webinar, na mesa de abertura com a gente convidou, mas a gente não conseguiu. Então, assim, não tem como a gente responder em nome da prefeitura. A gente não sabe realmente se eles estão já trabalhando com os ODS e quais ODS, ou quem trabalha com os ODS, a gente não tem essa informação. Se tiver alguém aqui na plateia que seja da prefeitura e tenha essa informação, pode responder aqui no chat para a Márcia. O Haroldo perguntou quantos estão participando. Eu não sei para quem é essa questão. A gente está com 11 pessoas assistindo a gente agora. Não sei se seria essa a questão. Aí alguém falou que teve na construção alguém do governo ano passado. Também não entendi. O Haroldo falou que ele é da prefeitura. A Sandra também falou que é da Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que foi uma pergunta da Sandra, se teve alguma construção, alguém do governo ano passado. Acho que isso é uma pergunta. A gente não sabe, a gente não teve contato direto com as prefeituras, então a gente não sabe responder que tipo de trabalho que a prefeitura está fazendo. O Haroldo falou que ele é do urbanismo, né? Tem a Sandra do meio ambiente. Ótimo que vocês estão aqui. A gente conta com vocês para vocês divulgarem esses estudos dentro da prefeitura, compartilhar com a Secretaria de Planejamento, que eles precisam muito desses indicadores, dessa análise do PPA, e que a nossa sugestão que fica aqui é que vocês façam um novo PPA alinhado aos ODS, né? Alinhado a esses indicadores, a essas metas que têm que ser alcançadas, ou vocês podem traçar metas próprias, no caso de já terem alcançado a meta global. Então, fica aqui nossa sugestão, nossa grande sugestão e forte sugestão de que vocês usem esses documentos para fazer o novo PPA e que vocês compartilhem com toda a prefeitura esses documentos. Se possível, fazer uma apresentação geral, se vocês puderem, podem usar os nossos PowerPoints à vontade. O Haroldo perguntou se vão receber as palestras. Está sendo gravado e a gente não tem ainda onde disponibilizar essas palestras, a gente está estudando ainda um lugar para conseguir compartilhar com vocês, ok? Então, por enquanto, a gente não vai compartilhar com vocês, mas em breve a gente manda. O meio ambiente em 2019, começamos a trabalhar na Semana de Meio Ambiente sobre os ODS. Ok, então a Sandra, que é da Secretaria de Meio Ambiente, ela tem algumas ações, né? Lembrando que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não têm relação apenas com o meio ambiente, como vocês viram, né? Que ele engloba todas as áreas do desenvolvimento, então o ideal é que todas as secretarias tenham ciência da Agenda 2030, das metas que eles têm que alcançar, e eles se planejem dentro das metas da sua temática, da saúde, da educação, da área de trânsito, né, para diminuir acidentes de trânsito, outra área com políticas públicas com jovens para diminuir homicídios. Então, assim, o desenvolvimento sustentável, ele perpassa por todas as pastas, né? Tá, aí a Sandra falou que começaram um trabalho, tá? Tem uma aqui que eu perdi. Meu nome é Wander, sou da Secretaria de Meio Ambiente de Guapimirim. Na oficina realizada ano passado, teve participação da prefeitura? A gente não fez uma oficina, assim, o que a gente disponibilizou nos últimos 2 anos foi um curso online de 12 horas, que as pessoas faziam inteiramente sozinhas o curso. Então, nesse curso online de 12 horas, teve mais de 5.000 pessoas que se formaram nesse curso. Então, eu teria que olhar na lista, ver quem de Guapimirim se formou nesse curso. Mas todo mundo que se formou, a gente mandou o convite para esse webinar. Tem pessoas aqui, eu acho, né, que estão assistindo, que fizeram um curso online de 12 horas.
Aí eu teria que ver se teve alguém da prefeitura também, teria que olhar no banco de dados. Bom, eu acho que era isso. Bom, aqui já estamos nos alinhando, começamos... Peraí, sumiu o que eu estava lendo. Aqui já estamos nos alinhando, começamos uma conversa com a área de políticas públicas para a igualdade de gênero com as mulheres de Guapimirim. Ótimo. O ODS 5, questão da igualdade de gênero, excelente. Se vocês tiverem Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, é ideal que eles conheçam essas metas e passem a trabalhar essas metas, principalmente internamente da prefeitura também, para conseguir igualdade de gênero nos cargos de poder dentro da prefeitura, né, que a gente vê que a maioria dos cargos de coordenação, de diretoria e de secretários são homens, em todas as prefeituras do país, a maioria, né, então, assim, a igualdade de gênero, ela começa dentro de casa, né, começa aí dentro da prefeitura, começa dentro da nossa casa, na forma como a gente educa nossos filhos, né, então, importante conhecerem as metas aí que precisam ser alcançadas. A Sandra falou que lembra do curso, a Érica falou que o importantíssimo estudo, gostaria de ver o estudo sendo aplicado também em Niterói. Acredito que tenha iniciativa. Poderia verificar? Então, Niterói não faz parte desse projeto, então, se a gente não fez os estudos para Niterói, a gente não vai fazer, porque ele não faz parte desse contrato, mas muitas pessoas de Niterói provavelmente fizeram aquele curso online de 12 horas, estão cientes da Agenda 2030, e se vocês quiserem, se tiver alguém aqui que trabalhe na Prefeitura de Niterói, mostrar o estudo para eles, que eles podem fazer semelhante, né, um banco de dados para eles, semelhante de indicadores, para eles poderem monitorar o alcance das metas, né. O PNUD não tem mais nenhum projeto com o Niterói, então, assim, no momento, a gente não vai trabalhar com Niterói. A Ângela falou que ela é da Agenda 21 de Guapimirim, que ela fez o curso. Ótimo, Ângela, que bom. A Márcia de Mônaco também falou que fez o curso. O Haroldo, eu acho que fez também, né? A Márcia falou que ela teve que se ausentar. Perguntou sobre a Agenda 21, se ela foi respondida. Na verdade, a Agenda 21 e os ODS, eles se complementam, né? São documentos que se complementam e o pessoal da área de meio ambiente pode tentar seguir ambos, né? Tanto as metas dos ODS de meio ambiente, que é água, terra, quais são, Felipe, mesmo? É água, terra e mudança climática, né? Os ODS de meio ambiente. Eu acho que... Eu concordo, eu acho que... Porque a Agenda 21, ela é mais geral, né? E a Agenda 2030, ela trabalha com metas mais específicas, tanto que a gente tem metas que são bastante pontuais. Eu não vejo problema de você ter essa visão da Agenda 21 de forma mais geral e o acompanhamento das metas da Agenda 2030 como forma mais específica de ver o desenvolvimento do município, né? A Érica comentou que ela é de Niterói. Então, Érica, se você foi da prefeitura, eu acho que cabe tentar conversar com eles sobre a Agenda 2030, né? Ver se eles têm algum tipo de interesse e tentar colocar internamente, né, essa discussão. Não sou, não. Não entendi, gente. Apagou a mensagem aqui. Sou de Niterói e não de Guapimirim. Em qual setor da prefeitura eu poderia buscar para submeter o estudo, ser mais participativo, etc. Esses estudos, eles têm relação direta com a Secretaria de Planejamento. Então, porque é eles que trabalham com os indicadores gerais, todos do município, é a partir deles que surge a elaboração do plano plurianual, né? Então, eles trabalham com vários tipos de planejamento. Então, poderia ver se eles se interessam, talvez conseguir uma conversa com o secretário ou a secretária de planejamento, né, Felipe? Sim, acho que com certeza. Apesar de ter correlação com várias
secretarias, mas a de planejamento talvez seria mais específica para tratar desses temas, né? Ok, gente, então acho que a gente respondeu, né, todas as questões. Fiquem aí, fiquem à vontade. Pelas universidades, vocês acham que é uma boa tentativa? Também, sim, ótimo. Tem cidades aí do Rio de Janeiro que a gente está trabalhando, que foram para a segunda fase do projeto. Tem 11 cidades do Rio de Janeiro que foram para a segunda fase do projeto. E a gente fez grupos de trabalho, né, porque a gente deu uma capacitação de 40 horas mais intensa, fizemos grupos de trabalho com eles e a gente está implementando projetos nessas cidades com eles. E tem universidade, a UFRJ de Macaé está participando, e o campus do Rio de Janeiro também está participando, inclusive agora eles estão promovendo um evento agora de mostra de projetos de ODS, de boas práticas, um evento que eles estão promovendo para as pessoas se inscreverem e apresentarem seus projetos que tem na área de promoção dos ODS. E eu acho que a universidade ela tem muito para contribuir, porque a Luna, desculpa, gente, estou com criança em casa, porque os projetos da universidade, dos centros de pesquisa dentro da universidade, eles podem contribuir muito para alcançar as metas, né? Então, o próprio planejamento estratégico de uma universidade ou de um determinado centro de pesquisa dentro da universidade, o planejamento deles já podem ver o que eles podem contribuir com as pesquisas deles, né, para alcançar os ODS. Então, assim, tem várias universidades que estão fazendo isso já, e é um campo bastante frutífero, né. Bom, Felipe, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a atenção de todos, ficar disponível se alguém tiver uma questão e desejar boa sorte aí para o município na utilização desses documentos que a gente está disponibilizando. Tá bom, gente. Qualquer coisa vocês entrem em contato com a gente. Agradeço muito quem ficou até o final, todas as pessoas que foram entrando no decorrer do evento. Espero que vocês tenham conseguido acessar os documentos. E qualquer coisa, se não conseguiram, peça para a gente, por e-mail que vocês receberam o convite, que a gente manda os documentos para vocês, os estudos. E se alguém precisar de certificado para comprovar a carga horária, pode pedir para a gente também por e-mail, que a gente envia, ok? Estamos desenvolvendo um projeto ligado à década da ciência oceânica, e a ideia é replicar nos outros municípios. Sim, essa é uma campanha muito legal da ONU, da década da ciência oceânica, que os municípios podem aderir, né? Só que aí tem que fazer um termo de adesão mesmo com a ONU, informar que está aderindo à campanha, que vai participar da campanha. Essa é uma campanha muito legal. Acho que, principalmente vocês, municípios de litoral, é legal trabalhar nessa campanha. Ok, gente? Então, obrigada, vocês que ficaram até o final. Qualquer coisa, nos procurem. E até o próximo. Hoje à tarde a gente vai fazer o webinar para Saquarema. Quem quiser entrar, entra naquele site da Agenda 2030, que lá tem o link de acesso. E amanhã tem o webinar de Cabo Frio, né? Ok, obrigada, gente. Desejo uma boa tarde para todo mundo e um bom trabalho para todo mundo. Obrigada, Felipe. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente.